Deputada, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, mais uma vez. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre a sua visita a Quixeramobim, porque a senhora veio para a Câmara de Quixeramobim participar vamos dizer assim, do início dos trabalhos, né, da Procuradoria da Mulher aqui da nossa cidade. É um importante espaço para discutir um tema que eu acho que a gente está demorando tanto, mas está chegando, né? Aos poucos a gente vai vencendo essas barreiras e essas batalhas. Mas agora haverá uma procuradoria específica da mulher na Câmara Municipal de Quixeramobim. Isso é um avanço, uma conquista e precisa ser celebrado, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu vou dizer que eu estou com vontade de pedir música, viu, para comemorar. Pedir tá na hora do Jair, porque a alegria é grande de ver esse sujeito responder pelos vários crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro. A Procuradoria da Mulher é, sim, um instrumento muito importante para a gente fortalecer a luta no enfrentamento à violência contra a mulher, a luta para incentivar a participação política das mulheres, para enfrentar também essa cultura e educação que ainda tem esse caráter sexista, discriminatório, fazer com que as mulheres e homens possam repassar valores que sejam igualitários às crianças. E isso se reflete, inclusive, na questão do acesso aos brinquedos. As meninas, desde pequenas, são empurradas para o ambiente doméstico quando seus brinquedos são apenas bebês, panelinha, casinha, e os homens, desde a infância, sendo estimulados a ocupar o espaço público com carro, com pipa, com bola, com coisas que se usam fora de casa. Então, a gente precisa trabalhar isso desde a primeira infância para a gente construir uma sociedade mais igual, onde mulheres e homens tenham realmente as mesmas oportunidades, tenham seus direitos assegurados. A gente já tem aí muitas procuradorias da mulher espalhadas em todo o estado. Fico muito feliz daqui, na terrinha dos meus pais, a gente poder estar presente na inauguração. Os pais da senhora são daqui? Sim, sou filha de filhos de Quixeramobim. Olha aí. Meu pai é Zé Gaspar, minha mãe é a Salete Fernandes, foram professores aqui do município. Meu pai chegou a ser secretário de Educação. Olha aí, rapaz. Sim. E eu fico muito feliz de voltar aqui à terrinha para inaugurar um equipamento tão importante de uma luta que marca muito a minha trajetória política, que é justamente a defesa dos direitos das mulheres. E também fiquei muito feliz porque vi o compromisso de toda a Câmara Municipal de Quixeramobim para fazer com que essa matéria tramitasse rapidamente. A matéria foi apresentada pela vereadora Ana Edna em novembro do ano passado e agora, já no começo de 2023, foi aprovada. Foi montada uma estrutura, um prédio próprio para a Procuradoria. Isso se deve também ao esforço do presidente, vereador Igor Martins, e também com a contribuição do prefeito Cirilo, que cedeu a equipe multiprofissional para garantir um atendimento de maior qualidade às mulheres que com certeza vão buscar auxílio, suporte, ajuda nesse equipamento. E eu, que gosto de aproveitar as oportunidades, sugeri ao prefeito lá, ao final do evento, da cerimônia, que ele pudesse criar a Secretaria de Mulheres de Quixeramobim. E ele foi muito receptivo à nossa proposta, disse que vai fazer todo o possível para criar esse instrumento, reconheceu que já existe aqui o Conselho da Mulher e a coordenadoria, mas que reconhece a importância de criar a Secretaria de Mulheres para que as políticas públicas para as mulheres aqui em Quixeramobim possam avançar. Nós somos a maioria aqui também no município, então é importante esse olhar diferenciado, esse olhar atencioso para as demandas das mulheres. Importante demais. Deputada, nós estamos no derradeiro dia do mês de junho e vai entrar agora o recesso parlamentar. Como é que a senhora analisa esses 6 primeiros meses na Assembleia Legislativa, do seu primeiro mandato como deputada? Como é que estar no meio daquele... A Assembleia ainda é muito repleta de homens, né? São poucas as mulheres. Como é que é lidar com isso nesses 6 meses? Como é que a senhora avalia, né, esse início de mandato? Eu estou bem contente com a atuação do nosso mandato. Eu acho que a gente tem uma marca que é, ao mesmo tempo, ser bastante propositiva. A gente apresenta muitos projetos, muitas sugestões ao governo, projetos de lei, projetos de indicação, requerimentos, né? Como eu sou da cidade de Fortaleza, fui vereadora por 2 mandatos também na capital, faço muitas solicitações à prefeitura para atender às demandas dos fortalezenses. Então, é um mandato que realmente tem
muitas iniciativas que a gente trabalha também nos debates da casa e na própria imprensa, então acaba tendo uma reverberação da nossa atuação grande também nos veículos de comunicação para que o nosso trabalho chegue à população. E também temos uma marca de muita dinamicidade, então a gente está sempre presente nos eventos do governador, sempre visitando os equipamentos públicos, fiscalizando os equipamentos, sobretudo do município de Fortaleza, também participando de muitos eventos fora da capital, a gente tem ido bastante aos municípios do interior do estado, não só na perspectiva da luta das mulheres, mas participando de diversos debates na área da saúde, da educação, da moradia, da preservação do meio ambiente, da cultura. As políticas culturais elas têm se fortalecido no estado e o tema ganha força, principalmente agora com o início da execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. A gente está também nesse movimento de fortalecer, inclusive reforçar a importância dos nossos prefeitos de todo o estado do Ceará realizarem o envio do plano de ação, que o prazo finaliza agora dia 11 de julho. Então é importante que os secretários de cultura possam finalizar a elaboração desses planos de ação, contemplando toda a pluralidade de grupos artísticos que existem nos seus municípios para que eles possam receber esse suporte da Lei Paulo Gustavo. Então tem sido esse mandato bem dinâmico, além dos embates que são naturais do parlamento, em que a gente está lá todo dia se defendendo o nosso ponto de vista, as nossas posições. Eu acompanho sempre que são embates, algumas vezes muito duros. Deputada, falar um pouquinho sobre esse assunto. A senhora foi uma das vozes mais importantes ainda na Câmara de Fortaleza, depois na Assembleia, destacando essa situação da taxa do lixo, né? E havia uma liminar que estava suspendendo a cobrança desse imposto lá em Fortaleza, mas essa liminar caiu recentemente. Como é que a senhora avalia esse momento, dessa reviravolta aí nessa história da taxa do lixo de Fortaleza? Eu considero uma decisão muito ruim. Inclusive, junto com outros colegas, nós acionamos a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da República, a OAB, as diversas instituições que compõem aí o sistema de justiça para solicitar realmente a declaração da ilegalidade, da inconstitucionalidade, da cobrança da taxa do lixo de Fortaleza. Foi um processo feito de uma forma bastante equivocada. No apagar das luzes de 2022, já beirando o recesso, é lamentável que essa prática ela seja recorrente no município de Fortaleza, de matérias que mexem tanto com a vida da população serem apresentadas com os trabalhos legislativos já se encerrando, não dando tempo para você dialogar com a população. Nós solicitamos audiência pública para discutir o tema, nenhuma delas foi sequer pautada, e um processo muito rápido de tramitação da matéria. Entrou praticamente já em dezembro já foi aprovado, em janeiro se convocou um período legislativo extraordinário que nem sequer tem previsão no regimento interno para poder aprovar as isenções que a gente tinha conseguido barrar no final do ano. Então, um processo feito de uma forma muito atropelada, ferindo o regimento interno e sendo vendido para a imprensa, para a sociedade, uma isenção que, na fala da prefeitura, atinge 70% da população, mas você não tem comprovação disso. Na legislação isso não está dito e a legislação não acompanha nenhum estudo, né, que demonstre que realmente 70% da população estará isenta. Então isso é conversa para boi dormir, como diz o nosso ditado aqui no estado. Não tem comprovação, foi vendido para a imprensa para tentar deixar a imagem do prefeito menos ruim, porque a população realmente revoltada com a cobrança dessa taxa, principalmente porque a cidade de Fortaleza hoje está extremamente suja. Você tem ponto de lixo em frente a equipamentos públicos, em frente à escola, em frente a posto de saúde, em frente à creche, em frente até a ecoponto. Então é inadmissível que você queira onerar ainda mais a vida da população quando você tem prestado um serviço de péssima qualidade e você não fez nenhum diálogo com a população sobre a instituição de mais um tributo, de mais uma cobrança. E também muitas pessoas reclamando da forma como está sendo cobrada. Tem pessoas que são instadas a fazer esse pagamento por uma vaga de garagem, que não produz resíduo.
Então, não existe critério, não considera o que determina a lei do marco regulatório, que é a renda da população, se você dá uma destinação adequada ao seu resíduo, volume de resíduo que você produz. Então, nada daquilo que é determinado pela lei federal está sendo observado. Então, a gente tinha muita esperança de que, em função dessas questões, que no meu ponto de vista são bem objetivas, porque a lei é muito clara ao trazer isso na redação do artigo 35 da lei do marco, e a legislação municipal que foi apresentada com todo esse atropelo, ela realmente não considera essas questões. Então, do meu ponto de vista, ela é ilegal e ela deveria realmente não ser cobrada. Mas, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que a liminar deveria ser revogada e a cobrança passa a valer novamente. Mas o mérito da ação do Ministério Público ainda não foi analisado pelos desembargadores, né? Isso mesmo. O que foi decidido agora foi sobre a retomada da cobrança, que era uma decisão liminar. Então, o mérito dessa ação ainda será apreciado e eu espero que, nesse momento, a gente possa ter uma vitória. Mas não tem como a gente prever. A gente fica aqui na torcida. Perfeitamente. E essa reviravolta aí dessa história da taxa do lixo, isso deve repercutir, reverberar muito na política. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. A senhora faz parte do PT, do Partido dos Trabalhadores. Qual a análise que a senhora faz desses 6 primeiros meses do governador Eumano de Freitas, dessa conjuntura também da base dele na Assembleia Legislativa? Foi difícil, foi fácil? Como é que tem sido estar na base e ajudar o governo na Assembleia? Acho que o governador Eumano, ele iniciou o governo já cumprindo algumas promessas importantes que foram feitas durante a sua campanha. Uma delas, a criação do programa Ceará Sem Fome, que vem num processo de distribuir cartões de alimentação, num processo de estruturação de cozinhas comunitárias, que é uma experiência importante para a garantia da segurança alimentar, num processo também de garantir uma remuneração para os voluntários que vão produzir esses alimentos nas cozinhas e de fortalecer outras iniciativas que já existiam, mas que vão também ao encontro dessa política de enfrentamento à fome, como, por exemplo, o programa Mais Nutrição, que é da Secretaria de Proteção Social e que funciona com o aproveitamento dos alimentos da Ceasa, que são transformados em sopas, que são transformados em polpas de fruta ou que são doados mesmo in natura para as pessoas que estão enfrentando uma situação de vulnerabilidade social. A política também do Vale Gás e a política do cartão Mais Infância, né? Então, esse conjunto de iniciativas vem realmente para mitigar a fome no estado do Ceará, que a gente vive um drama, embora às vezes a gente não consiga enxergar assim no dia a dia, mas a gente tem um alto número de famílias cearenses em situação de insegurança alimentar. Então, o programa Ceará Sem Fome ele já chega como essa boa notícia, essa boa política pública aqui no estado. Tivemos também aí a convocação dos aprovados no concurso da FunSaúde, que era uma demanda, uma cobrança, uma justa cobrança das pessoas que fizeram esse concurso, que foram aprovadas e, embora tenha havido a extinção da FunSaúde, mas as pessoas foram incorporadas nos quadros da CESA e elas deixam também de ser seletistas e passam a ser estatutárias, o que lhes dá uma estabilidade funcional bem maior, né? Você tem a segurança de que aquele cargo ele não poderá ser alterado com a alteração de governo, por exemplo. Temos aí também um reforço na política de produção de alimentos. O governador anunciou, se não me falha a memória, porque já faz alguns meses, foram mais de 159 milhões de reais para investir no programa de aquisição de alimentos, e isso tem um potencial muito forte porque nós temos uma agricultura muito potente no estado e esses recursos eles vêm fortalecer, né, a extensão rural, todo esse processo de assistência técnica aos produtores rurais. E temos muitas outras iniciativas também sendo tocadas pelo governador. Recentemente a gente teve aí uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para investir na qualificação de jovens, para desenvolver novas tecnologias, né, nessa área de tecnologia da informação, da comunicação, que é o que aponta realmente, né, o futuro do desenvolvimento econômico. Então, acho que o governador Eumano de Freitas está construindo um bom governo. Ele tem uma base que ele
construiu de uma forma muito tranquila, do meu ponto de vista, lá na Assembleia. Ele já era um parlamentar estadual, então já tinha uma boa relação com o conjunto da Assembleia Legislativa, e acho que ele conseguiu construir também de uma forma muito tranquila essa base dele lá dentro da Assembleia. Eu estou como vice-líder do governo, junto com o deputado Agenor, nosso líder é o deputado Romeu, e estamos lá no dia a dia dos embates. Existe uma oposição que é qualificada, que cumpre o seu papel de colocar realmente os pontos de vista divergentes, e a gente procura de uma forma respeitosa rebater, defender o governo e levar sugestões para que o governador Elmano possa realmente fazer uma gestão de muito sucesso, né, e que seja boa para a vida dos cearenses. Eu sei que a senhora não é do PDT, mas é do PT, mas o PDT está na base, está na Assembleia Legislativa, e houve toda essa celeuma nessas últimas semanas aí, das falas do Ciro, falas muito duras em relação ao Camilo Santana. Também houve essa reunião, não houve reunião, essa conversa para lá e para cá, o Ciro Gomes aqui e acolá. Essa situação toda do PDT está na base, isso não atrapalha um pouco essa articulação na Assembleia, essa situação do PDT, e essas falas do Ciro incomodaram o Partido dos Trabalhadores? O Ciro é uma pessoa pela qual eu hoje, assim, eu só tenho a lamentar, porque entendo que é uma pessoa com muita capacidade cognitiva, uma pessoa que eu considero inteligente, porém, falta a ele muita inteligência emocional. E ele acabou por fazer uma política nos últimos anos que é uma política do ódio, né? E essas declarações que ele fez com relação ao Camilo, elas para mim só demonstram uma inveja, né? Ele parece que não superou a derrota que foi grande, que o grupo dele teve, tanto nas eleições presidenciais quanto nas eleições estaduais, inclusive com uma derrota vergonhosa na cidade natal dele, Sobral, né? Roberto Cláudio perdeu feio na cidade natal dos Ferreira Gomes, e imagino que isso mexeu muito com ele. E, em vez de propor, né, questões para o país, para o Estado, para a capital, ele prefere realmente destilar e vomitar esse ódio, essa inveja, né, contra o Camilo, contra o Elmano, contra o PT, numa linha que se associa muito ao bolsonarismo, né, dessa política de ódio, de fazer ataques morais. Os ataques morais, eles despolitizam a política. A gente tem que discutir as políticas públicas, o desenvolvimento da cidade, do Estado, mas não essa política do ódio que se consolida nesses ataques morais. Acho que o PDT precisa resolver essa questão interna deles, mas na Assembleia é bem dividido, assim, com muita clareza. Você tem 3 deputados do PDT que fazem oposição, e os demais, eles estão realmente contribuindo com a gestão do governador Elmano. E o PT terá candidato na prefeitura, para a prefeitura em Fortaleza no ano que vem? Eu defendo que sim. O PT tem que lançar a candidatura a prefeito de Fortaleza. Nós já governamos a capital, deixamos um legado muito positivo, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Transformamos realmente a cidade. Foram criados os CAPs, uma estruturação da rede de atenção à saúde mental, a estruturação da política de assistência social com criação da Secretaria, dos CRAS, dos CRES e de outros equipamentos igualmente importantes, a educação do município, que foi valorizada com criação de creches, com um plano de cargos e carreiras dos professores, valorização dos nossos professores. Então, eu acho que Fortaleza precisa voltar a ter um governo que seja realmente democrático, popular, que governa junto com o povo, para o povo, que olha para o lado mais pobre da cidade. Nós tivemos nessas últimas gestões diversas intervenções na Avenida Beira-Mar, enquanto áreas extremamente carentes da cidade não recebem uma rede de drenagem, uma rede de esgotamento sanitário, uma melhoria na iluminação, nada. E as áreas mais favorecidas, né, onde estão as pessoas mais ricas da cidade, que em tese não precisam tanto das políticas públicas quanto alguém pobre, quanto alguém em situação de extrema pobreza, e essas pessoas acabam sendo esquecidas em detrimento das pessoas ricas da cidade, né, que vivem nas áreas mais nobres da cidade. Então, é hora do PT voltar a governar Fortaleza. Defendo que o Partido dos Trabalhadores tenha candidatura
candidatura própria e nós estamos nesse movimento de fortalecimento dessa tese. O nome da senhora à disposição também? O meu nome está à disposição para cumprir a missão que me for delegada pelo partido e continuaremos aí fazendo essa discussão, percorrendo os bairros de Fortaleza, falando da importância do legado do PT e da necessidade da gente virar a página dessa gestão do PDT, que essa última, sobretudo, do Sarto, tem sido catastrófica. Você não tem posto de saúde funcionando, os CAPs não funcionam, aumento de passagem, a mobilidade urbana péssima, as pessoas esperam mais de 1 hora para conseguir pegar transporte coletivo, taxa do lixo, então realmente não dá. A gente tem que virar essa página e o caminho, o futuro, né, da cidade de Fortaleza passa pelo Partido dos Trabalhadores. Deputada, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista, um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa e sempre que estiver disponível, a gente está aqui às ordens, tá? Eu agradeço e sigo também à disposição.